Oi, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Lawane Freire, escrevo e gravo vídeo para mulheres que desejam executar as funções do seu dia a dia com mais sabedoria na presença de Deus. Por quê? Porque eu já estive nesse lado da procrastinação, desorganização, falta de tempo e principalmente na zona de conforto espiritual. E ao me movimentar para sair, descobrir algumas coisas que eu não posso deixar de compartilhar com você aqui. Sendo assim, nós estamos hoje no nosso bate-papo com chá de aprendizado. Porque, como eu costumo dizer, nem que seja um chazinho de conhecimento, eu espero compartilhar aqui com você. Mais uma vez, se você vê algum ponto desse vídeo, algo que te lembre alguém, algo que traga à sua mente que alguém precisa ouvir falar sobre isso, clica no aviãozinho e envia para essa pessoa para que ela também possa participar desse nosso bate-papo e tomar esse chazinho de conhecimento também. Bom, e o assunto de hoje nada mais é do que aprendendo a aprender, ou aprenda a aprender. Minha garganta tá um pouquinho ruim ainda da última gripe, mas vamos lá. Ontem ainda tava mais rouca e hoje tá rouca ainda. Tomando água aqui. E a gente vai melhorando aos poucos. Bom, o que seria isso? Aprendendo a aprender, Lawane. O que isso tem a ver com executar as minhas funções com mais sabedoria? Tudo. Por quê? Primeiramente que nós aprendemos todo dia, a todo instante. O aprendizado, ele é contínuo, principalmente na presença de Deus. E Deus é a sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Sendo assim, nós precisamos entender que nessa era, nesses momentos de tão grande conhecimento, de tão grande informação, em que somos bombardeadas o tempo todo, por todos os lados, com esse tanto de informação e conhecimento, nos trazendo anseio pelas coisas da vida e ansiedade pelo tempo, o foco está se perdendo. Todo dia pensamos em algo novo, ficamos tentando entender aonde é que se encontra, como fazer, o que fazer, e caímos naquele golpe do precisa ser ágil e prático. Não é ruim ter agilidade e praticidade. O ruim é que no meio de tantas informações, de tanto conhecimento, às vezes parece que até a nossa agilidade, a nossa praticidade se torna inútil ou errada ou devagar. E não é assim. Estudo não é quantidade, é qualidade. Quando você compreende isso, você entende que a primeira coisa é saber o que você precisa estudar, aonde você está. Então, para você saber o que você precisa estudar, você tem que saber aonde você está, para onde você quer chegar. Sendo assim, você vai conseguir entender o que você precisa estudar. Se você compreende o que você precisa estudar, você vai compreender aonde buscar. E aí você não vai se deixar levar pelas coisas em volta. E isso já aconteceu comigo, acredite. Às vezes ainda morando tem que dar um cutucão e falar, volta pro seu foco. Porque parece que no meio de tanta coisa a gente ainda fica pensando, não, mas acho que isso aqui seria legal, acho que eu vou fazer isso aqui. Foca. Foco é muito importante nesses momentos. Por quê? Porque a todo instante a gente fica pensando. E isso já aconteceu comigo, tá, gente? Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ah, eu quero ler a Bíblia hoje. Ah, mas eu também quero esse livro de autoajuda que apareceu aqui pra mim. Ah, não, mas olha só, esse e-book tá tão baratinho e ele vai me ajudar com tal coisa, será? Ah, mas tem um curso que eu comprei. Não, mas eu quero esse aqui também. Nossa, esse aqui que essa mulher tá falando parece muito bom. Vou comprar esse daqui também. Não, mas olha, fala sério, gente, esse workshop, acho que eu vou assistir só o workshop. Se inscreve, daqui a pouco aparece outro workshop. Ah, mas eu vou assistir esse workshop também. Se inscreve.
E daqui a pouco você não fez nenhum, você não conseguiu saber onde é que você estava, parece que o tempo passou e você só gastou dinheiro. Você até quer comprar outro, mas você nem sabe se compraria, porque os que você pagou, você nem sabe para onde foi. E, entretanto, você ainda continua naquela história de que eu preciso ler a Bíblia. Pois é, tudo isso é porque nós estamos perdidos no foco. E para aprender a aprender, nós precisamos estar primeiro conectados com o que queremos aprender. Então, tente entender da onde está, para onde quer ir e para você chegar aonde quer ir, quais são as coisas que você precisa estudar. E assim você vai listar e priorizar essas questões para que você saiba o que estudar. E as distrações, lembra que a gente já falou no vídeo passado? As distrações, elas vão sendo desconectadas, elas vão sendo eliminadas. Vai ficando mais fácil. O nosso cérebro, ele tem o sistema límbico e ele tem o córtex. O sistema límbico, ele guarda memórias por curto prazo. O córtex, ele guarda memórias por longo prazo. O sistema límbico, ele reseta. Sim, ele apaga tudo durante o seu sono profundo. Pois é. Então, quando você vai dormir, o seu sistema límbico, ele, apaga. Quando ele apagou ali tudo, somente o que está no córtex, seu sistema de memória de longo prazo, é que vai ficar armazenado. Então, é por isso que muitas vezes você fica pensando, mas eu aprendi isso ontem, como é que eu esqueci? Porque ainda ficou guardado lá no seu sistema límbico, não conseguiu avançar para o córtex. Tá bom, Lawane? Mas então, como que eu faço? Tem outro detalhe. No sistema límbico, ele reseta, ele não se recupera e é por curto prazo. No córtex é longo prazo e ele é responsável pela memória, né? Pela memorização mesmo das coisas e um armazenamento maior. Mas esse armazenamento acontece principalmente através das emoções. É por isso que quando você tá aí pensando, você lembra de coisa que sua professora lá da primeira série te fez, que aconteceu com você lá no jardim de infância, e que isso ficou marcado para você, ou uma matéria que você goste tanto, talvez no momento que você aprendeu aquela matéria, a emoção foi mais aguçada pela forma que o professor ou a professora te ensinou e como aquilo lhe foi apresentado. E isso é um ponto de atenção até para pensarmos como estamos passando as informações para as pessoas à nossa volta, principalmente para os nossos filhos. Como estamos entregando o nosso conhecimento, a nossa responsabilidade de criá-los, educá-los e passar as informações necessárias. Como estamos fazendo isso? Que emoções estamos movimentando? Porque conforme você usufrui de emoções no momento do aprendizado, você consegue adquirir melhor aquela memorização, aquele momento, memorizando no seu córtex. Pois é. E aí você me pergunta, Lawane, então como é que faz aí para fazer tudo isso ficar memorizado ali, para a gente conseguir entender como guardar isso lá no córtex? Quer saber? Então vamos lá. A primeira etapa é estude pouco, mas estude todos os dias e com foco, para que as distrações não te tirem da sua direção. Então, a primeira etapa é estude pouco, mas estude todos os dias. Tem uma regrinha que, se você compreender que aula dada é aula dada é aula aprendida, se estudada hoje, você entende que aquilo que você vivencia, que você precisa aprender, que você viu, aquela palestra no seu trabalho, essa videoaula aqui que a gente está fazendo, aquilo que você leu na Bíblia em algum momento do dia, aquela palavra que você ouviu no domingo, entende? Tudo isso você pode continuar estudando, nem que seja um pouquinho, mas estuda todo dia. E isso, você pode chegar e revisar isso no mesmo dia, para que
antes do seu sono, aquilo que está no sistema límbico possa avançar para o córtex e fique armazenado na memória de longo prazo. A segunda etapa é nunca estude em cima da hora. Gente, levanta a mão quem fazia tudo isso no ensino médio, na época de escola, como é que era aí? Levanta a mão aí quem fazia isso. Por que não pode estudar em cima da hora, Lawane? E aí você vai ficar naquele movimento de precisa, você não vai se preocupar na quantidade, você vai ter que adquirir a qualidade, na qualidade, você vai ter que adquirir quantidade, porque é muita coisa para estudar ao mesmo tempo. E por ser muita coisa para estudar ao mesmo tempo, acaba que você, em vez de compreender aquilo e realmente aprender, você só vai passar por aquele conteúdo e vai acabar esquecendo. Terceira etapa, não menos importante, que é prepare-se antes do sono. Então, Lawane, se o sistema límbico, ele reseta antes do meu sono, ou no meu sono profundo, o que eu tenho que fazer? Antes do meu sono é a hora que eu vou revisar a palavra que eu ouvi no culto hoje, a palavra que eu li, o ensinamento que eu passei para o meu filho, eu vou reforçar para ele antes de dormir. O livro que eu li de conhecimento hoje para melhorar o meu trabalho, para melhorar a minha vida pessoal, para buscar conhecimento na minha área, eu preciso revisar esta parte antes de dormir, porque aí eu estou mandando todo esse conhecimento, essa memorização para o córtex longo prazo. Então, quando chegar o momento que eu precisar daquilo ali, eu consigo ter isso memorizado. Reforçando, como é que você aprende a aprender? Primeira coisa, você precisa compreender que tem que estudar pouco, mas que esse pouco seja todos os dias. Segunda coisa, minha garganta tá muito ruim, gente. Segunda coisa, nunca estudar em cima da hora, nunca deixar para o último momento, para que você também não se perca na ansiedade, na agonia, e isso simplesmente passe despercebido por você futuramente, porque vai ficar na memória de curto prazo. E terceira coisa, prepare, revise tudo isso antes do seu sono, para que você possa reforçar. Você trabalhou pela manhã, você aprendeu uma coisa nova ali com o seu chefe, e aí você precisa relembrar, você quer relembrar disso depois. Então, quando for antes do seu sono, revise tudo aquilo ali, talvez até antes de sair do trabalho, dá uma revisada em todo aquele aprendizado, para que isso possa ficar no seu córtex ali. E outro ponto muito importante, que é o que eu quero falar com vocês, como é que eu venho aplicando isso? Principalmente na hora de educar as crianças, na hora de ajudar as crianças a adquirir esse aprendizado, a entender como se aprende, lá na frente não ficar como a gente, que estudava muito em cima da hora. Repassar isso para eles. E como que eu repasso, Lawane? Aqui em casa, a gente repassa todos os dias uma pequena revisão, é uns 20 a 30 minutos após o jantar, que eles sentam, eu sento com eles, e eles vão repassar aquilo que eles viram na escola. O Felipe ainda não escreve, mas ele já está tendo o hábito de desenhar ou me explicar, contar a história que ele ouviu na escola, a musiquinha nova que ele aprendeu, qual foi a brincadeira que ele fez. Então ele senta e ele se expressa desenhando às vezes, na maioria das vezes. O Pedro, ele já escreve, então se ele já aprendeu ali a juntar as sílabas, a contar as sílabas, eu já refaço uma nova atividade para ele e falo, tá bom, a gente vai revisar essa atividade aqui agora. Se ele fez os números de 1 a 100, eu falo, vamos fazer de novo os números de 1 a 100, mas meio embaralhado, para que você pegue o momento onde é que está cada coisa. Então, revisando junto com eles. E isso já está se tornando tão fácil para eles, que às vezes quando eu esqueço, na quarta, quinta, eu não estava bem, e eles chegaram na escola, e aí eu estava deitada no sofá, a gente dei a janta e tudo, dei o banho, dei a janta, e aí eu esqueci da revisão. Deitada no sofá ali, depois da janta, ele foi e falou, mãe, eu tô aqui revisando, ele já tinha até pego o caderno, mas eu tô com dúvida aqui e tal, então já tava ele e o Felipe na mesa com esse hábito, com esse costume, para que lá na frente ele consiga compreender que sim, de passo a passo, de pouquinho em pouquinho, quando chegar o momento que ele precisar daquele conteúdo, ele vai ter memorizado no córtex, na memória de longo prazo. E aqui tem feito diferença
principalmente quando eu falo, como eu já falei para vocês, faço o devocional com eles de manhã e à noite a gente revisa aquilo que a gente estudou no devocional, aquilo que a gente aprendeu no devocional. E aí eles reforçam também na memória aquilo que é, sim, primordial para o crescimento espiritual deles, principalmente. Tá certo? Tudo certo aí? Tem mais um aqui que... outra coisa que a gente precisa. E essa foi enquanto eu estava fazendo o roteiro para essa live que eu pensei nisso e que também é um aprendizado, tá vendo? É um chazinho de conhecimento para mim também. Que é tomar cuidado em entender emoções, em entregar, conversar, comunicar. Tô até aprendendo muito isso no curso, com as pessoas, instruir, repassar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, como a gente vai repassar, qual a forma que a gente está repassando, como que a gente está se posicionando. Por quê? Porque se a gente, dependendo da emoção que a gente gerar na pessoa, aquilo pode ser algo que vai marcar a vida dela para sempre, sendo ruim, principalmente, ou sendo bom. Então, vamos pensar principalmente em como a gente está repassando as informações e os ensinamentos para os nossos pequenos. Tá certo? Obrigada pela sua presença. Um beijo e Deus abençoe.